Você já parou para pensar por que duas pessoas olham para o mesmo ativo e uma compra enquanto a outra vende? Vamos lá, uma delas está certa e a outra provavelmente está confundindo o preço com o valor. E essa confusão, essa pequena distinção, é exatamente o que separa o especulador do investidor. Meu nome é Gabriel Fernandes, Head de Valuation aqui na Visp Capital. Seja bem-vindo à série de vídeos Valuation na Prática, a arte de comprar valor e vender preço. Hoje vamos entender sobre o DNA do valor. O que é preço? Preço é simples, é um número que aparece na tela. É o que o mercado, nesse exato momento, está disposto a pagar por uma fração de uma empresa. Então, o que a gente quer trazer com esse conceito? Quando a gente olha para um mercado de ações, o mercado de capital aberto, a gente vai ver lá no home broker, né, aquele lugarzinho onde a gente faz a compra e a venda das nossas ações, uma cotação. Essa cotação ela está diretamente relacionado ao preço dessa fração, né, do ativo. Então, o que isso quer dizer? A gente pode ter lá na cotação a sua volatilidade, isso é normal, pessoas vendendo ações mais barato, comprando ações mais caras, e em um determinado ativo, quando a gente for ali, digamos que a gente está dando uma olhada agora no ativo X. O ativo X, a gente vai ver uma cotação ali no dia de R$ 10. E dentro dessa cotação e essa volatilidade do mercado, né, conforme a variação do dia, ela pode passar de R$ 10 para R$ 9,70, R$ 9,30, pode passar para R$ 11. Essa variação ela é normal. Aí isso quer dizer exatamente que o mercado ele é feito de pessoas e as pessoas elas acabam especulando e entendendo, né, o preço desse ativo como o valor que está ali na sua cotação. E as pessoas, essas mesmas pessoas que elas estão dentro do mercado, que elas fazem essas jogadas de vender mais barato, né, ou vender mais caro, comprar mais barato, essas pessoas elas são movidas por medo, por ganância, por manchetes de jornal, por rumores do Twitter e expectativas que mudam a cada trimestre. E o preço, portanto, ela é uma fotografia. Né? O preço é uma fotografia do sentimento coletivo, não é a realidade da empresa. Um exemplo clássico disso são os efeitos manadas. Né? Daí eu posso trazer aqui como um parâmetro aquele caso da crise de 2008, que as ações elas, de empresas sólidas, né, empresas fortes, elas despencaram. Então, despencaram 50%, 60% da sua valorização ali, da sua cotação. E aí o que isso diz pra gente, né? Para um bom investidor, oportunidade. Agora, para os especuladores, isso acabou se tornando um tipo de movimento de segurança, vender as ações, porque se elas desvalorizaram tanto, a tendência é de baixa, a tendência é de que continue desvalorizando. Então eu saio da minha posição, né? Eu vendo a minha ação já com esse tanto de desvalorização, porque eu não quero vender ela ainda mais desvalorizada. Eu vou perder ainda mais dinheiro. E o preço colapsou dessas ações, né, dessas empresas em específico. Mas o valor intrínseco dessas empresas não mudou tanto assim, tá? Na maioria dos casos não, porque quem entendeu a posição de caixa dessas empresas, a solidez dos processos, quem olhou para uma análise um pouco mais fundamentalista, né? Olhou para uma análise um pouco mais intrínseca mesmo, dos demonstrativos financeiros dessa operação, entendeu que na verdade aquilo ali era uma mera especulação do mercado. Entendeu como uma baita oportunidade. Muitos investidores eles acabaram subindo suas posições nessas empresas, né? Compraram mais ações porque o preço estava muito baixo e no longo prazo, quando o mercado começou a se estabilizar novamente, todo mundo entendeu que essas empresas passaram por esse momento de desvalorização, porém com caixa, com bons demonstrativos financeiros, fechamento positivo, e entendeu-se que são empresas fortes, são empresas sólidas que têm um valor maior do que o preço que o mercado estava precificando no momento. Então essas pessoas que compraram nesse momento acabaram alavancando demais o seu patrimônio. Então, né, trazendo para uma análise direta, quem entendeu isso naquele momento que era um problema do mercado, que essas ações, essas empresas eram ruins por estarem desvalorizando, acabaram saindo, né, tirando a sua posição desse investimento, e aqueles investidores mais estratégicos entenderam que era uma baita de uma oportunidade e acabaram aumentando a sua posição dentro desse ativo. Ficaram ricos, né, no longo prazo por conta desse pequena análise, né, fundamentalista por trás do conceito de comprar ou vender ações. Quando a gente está no efeito manada, quando a gente está trabalhando com a emoção de fato, olhar
a tua posição ali reduzindo, olhar a cotação dos teus ativos desvalorizando pra caramba, se tu não tem o sangue frio pra segurar essa situação, tu acaba vendendo e acaba perdendo a oportunidade de, né, alavancar ali o seu patrimônio no médio e longo prazo. Deixamos claro que é preço, é aquilo que o mercado precifica, o que as pessoas compram. Agora a gente vai olhar para o valor. O que é valor? Valor é diferente. Valor é o que um ativo realmente merece com base nos seus fundamentos. Pensa assim, uma padaria no seu bairro. O dono não tem cotação em bolsa, mas ele tem valor, né? Essa padaria tem valor. E qual é esse valor? Depende de quanto ela gera de caixa, de quão sustentável é esse negócio, do risco envolvido, das perspectivas de crescimento dessa operação. E agora coloca essa padaria em bolsa. O preço dela vai oscilar todo dia, mas os fundamentos, a receita, a margem, o fluxo de caixa, essas mudanças elas são devagar, elas não acontecem de forma tão rápida quanto a oscilação do preço em bolsa. E aí a gente traz aqui alguns exemplos, né? Um investidor inteligente, como dizia o Benjamin Graham, é aquele que não confunde a volatilidade do preço com a deteriorização do valor. Por que isso? Porque a gente sabe que quando a gente joga com emoção, especuladores, e existem muitos deles no mercado, a gente consegue utilizar algumas formas, e o valuation é uma ferramenta muito poderosa para isso, a gente entender se essa empresa só está sendo negociada abaixo do seu valor, ou se essa empresa, e ela, né, ela está sendo negociada, ou seja, o preço dela está abaixo do quanto ela realmente vale, e isso significa uma oportunidade de compra. Seria o momento ideal das empresas, dos investidores, assumirem posição, né, comprarem ações dessa empresa, ou se essa empresa ela realmente é ruim e ela está sendo talvez precificada até acima do que o seu valuation está dando, né, do que o seu valor de fato tá chegando ali nessa fórmula matemática, nesse cálculo que é feito. Então são duas visões diferentes que a gente precisa ter. E uma delas, ela é a base fundamental para investimentos de grandes nomes, inclusive aqui do Brasil, que a gente tem como referência, né, o Warren Buffett aqui do Brasil é o Luiz Barsi. Então esse cara ele executa exatamente essa estratégia de identificar as oportunidades de acordo com o preço estando sendo, né, negociado no home broker abaixo do quanto o valor dessa ação realmente vale. Vai investigar quais são as melhores empresas. Depois que ele chega ali na sua lista, né, de melhores empresas, ele acaba passando para essa metodologia de valuation e aí entende se essas empresas elas estão negociadas acima, estão sendo negociadas acima do seu valor ou abaixo do seu valor. Se as empresas estão sendo negociadas abaixo do seu valor, é a oportunidade de compra. Se elas estão sendo negociadas acima, aí é grau de apetite do investidor, se vale a pena ou não ele pagar o preço, né, agora para conseguir ter parte dessa empresa, ou se ele prefere aguardar um pouco o mercado dar uma baixada e aí sim surgir a oportunidade e ele executar a compra dessa ação. Então aqui está a pedra fundamental dessa série de vídeos, tá? O investidor ele não deve pagar mais por um ativo do que o seu valor justo. Isso aí na essência, esses cálculos, essa análise, ela sempre vai ser feita. E se o investidor ele quer extrair o potencial maior de rentabilidade em cima do investimento, ele precisa pagar abaixo do preço, né? Se ele for pagar acima do preço, aí é entendimento próprio, é análise própria, precisa valer a pena de alguma forma, né? Isso aí acaba se tornando uma escolha muito mais pessoal do que uma escolha técnica. Agora a gente vai trazer um outro conceito bacana para a mesa, para a gente conseguir debater um pouco sobre preço, sobre valor, que é o equity. O que é equity, afinal? E agora entra um conceito central nessa conversa, nesse vídeo. O equity em português ele significa o patrimônio líquido. Então a gente tem algumas visões para trabalhar o equity aqui. Uma das visões é puramente contábil, né, demonstrativo financeiro, em cima do patrimônio líquido. Ou seja, a gente tem os ativos menos os passivos e a gente tem o nosso patrimônio líquido. Em tese, esse é o significado da palavra equity. Mas a gente sabe que quando se fala de valuation, o equity das empresas, eles né, tendem a ser maior do que o patrimônio líquido que elas possuem. Porque senão a gente vai estar extraindo, né, uma informação puramente contábil em cima de um demonstrativo financeiro e não do consolidado dos nossos três principais demonstrativos financeiros, que é o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado e o demonstrativo de fluxo de caixa. Se a gente condensa toda a análise em cima somente de balanço patrimonial, a gente tem
uma visão de equity baseada em patrimônio líquido, que são os ativos menos os passivos. Agora trazendo para um cenário prático, tá? Imagina que você compra uma empresa, ela tem ativos, tem imóveis, máquinas, estoques, caixa, mas ela também tem dívidas, né? Ela precisou se financiar com alguns fornecedores, pegar empréstimo com um banco, então ela tem algumas dívidas, né? Ela precisou se alavancar para conseguir ter caixa, para conseguir ter estoque, para conseguir comprar seus maquinários. O que sobra, depois que você paga tudo isso, toda a dívida, todos os compromissos, isso é o equity baseado no nosso patrimônio líquido, tá? Baseado na nossa contabilidade, no nosso balanço patrimonial. O equity é a reivindicação residual, é o que pertence ao acionista depois que todos os outros já foram embora. Isso tem uma implicação poderosa, tá? O acionista é o último da fila. Se a empresa vai mal, ele é o primeiro a sofrer. Mas se a empresa vai bem e queremos que isso aconteça, ele é o que mais se beneficia disso. É por isso que investir em ações tem risco, mas também é por isso que o retorno potencial é o maior de todos os mercados. Quando você compra uma ação, você está comprando uma fração do equity dessa empresa. Você está comprando o direito sobre o que sobra. Trazendo assim esse conceito de uma forma mais prática do que o equity, a gente vai comprar a nossa participação, né, dentro dessa empresa via mercado financeiro. A nossa compra de participação, ela está relacionada a um dividendo, né? Ela está relacionada a um prêmio, ela está relacionada a algo em troca. Eu compro uma empresa para ter algo em troca. Posição, né, no quadro societário, além da gente ter o bônus, né, da composição do quadro societário, que são as distribuições de lucro, né? São os dividendos. Tem empresas que são boas pagadoras de dividendos, tem empresas que não distribuem tanto, mas pegam parte desse lucro, né? Maior parte do lucro para fazer reinvestimentos nelas mesmas e aumentar. Isso aí, consequentemente, tem uma valorização né, tese, tem valorização de cotação de preço, então a gente não necessariamente ganha dividendos, mas a gente ganha em aumento de valor do ativo que a gente pagou mais barato. Então a gente tem um certo benefício nessa jogada também. E o valuation, né, de equity responde a uma pergunta simples: quanto vale hoje o direito sobre o que sobra? Então como a gente conecta tudo isso, tá, pessoal? O mercado ele estabelece um preço. O analista calcula um valor. Se o preço está abaixo do valor, você tem uma oportunidade, né? Como eu já tinha mencionado antes aqui. Se está acima, você tem uma armadilha disfarçada de oportunidade. Essa diferença entre preço e valor tem um nome, isso é a margem de segurança, tá? É o colchão que protege o investidor dos seus próprios erros de estimativa, de cálculo, emoção, né? Toda a prática ali, a execução baseada na emoção. Então, o valuation ele tende a vir com uma ferramenta para te dar suporte, para te dar base para a tua tomada de decisão. Nenhum modelo ele é perfeito, nenhum modelo de valuation ele é perfeito, nenhum modelo de análise de cotação de preço ele é perfeito, mas a gente costuma fazer várias análises distintas, né, sobre uma determinada ação e cotação para que a gente tenha essa margem de segurança maior. Essa margem de segurança é o reconhecimento do que você pode estar errando e mesmo assim sendo lucro. Ao longo dessa série de vídeos sobre valuation, você vai aprender a calcular o valor presente dos fluxos de caixa futuro, medir e precificar o risco, transformar os números contábeis em fluxo de caixa real, estimar o crescimento sustentável de uma empresa, chegar ao equity value por ação. Mas tudo começa aqui, né, com essa distinção simples e poderosa. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. E no próximo vídeo a gente entra na matemática do tempo e você vai entender por que R$ 1 hoje não é igual a R$ 1 amanhã. Fechou? Até lá, pessoal.